Então, pessoal, como é que você vai fazer essa atividade aqui de simulação do amplificador de instrumentação, né? Clica aqui, você vai abrir a planilha, tem que acessar o Moodle, né? Tem que estar logado no Moodle. Abre a planilha aqui, né? E ele fala, projete um circuito com amplificador de instrumentação para amplificar a tensão de um termopar. Escolha uma das especificações da aba especificação do projeto. Então você vai aqui nessa aba aqui, tem a especificação do projeto. Você vai escolher uma, vai colocar o teu nome, que eu coloquei meu professor. O termopar é do tipo J, tá? E a temperatura, por exemplo, a minha aqui foi de menos 200 graus a 200 graus Celsius, tá? Aqui está em graus Celsius. E a especificação é que nessa faixa de temperatura a tensão varia entre 1.21 a 3.14 volts na saída, tá? Então isso eu tenho que ter na saída. Aí o que eu faço aqui? Eu vou aqui, por exemplo, no termopar tipo J, tá aqui, ó, tá? Eu vou acessar aqui no Moodle, tá? Se não me engano deve ser esse aqui, ó, o segundo, opa, tá? E ele vai abrir a tabela do termopar tipo J. Daí eu vou ver lá, por exemplo, 200 graus Celsius, né? Menos 200 graus Celsius, tá? Aqui em menos 7.890 milivolts, né? Então, menos 7,89 milivolts e 200 graus Celsius, por exemplo, está aqui em 11.334 milivolts, tá? 200 graus Celsius. Então, aí eu descubro qual que é as tensões que o meu termopar vai sair, né? E aí eu vou projetar o meu circuito. Então, eu fui aqui no Multisim, projetei meu circuito, achei um RG de 2.1K, coloquei uma tensão de referência de 2 volts, tá? E aí eu simulei aqui, por exemplo, aqui já está com a tensão de 200 graus Celsius, que é 0.011.334 milivolts, 11.334 milivolts, né? E aqui a tensão de saída é 3.164, né? Então daí eu vou anotar isso ali na minha planilha compartilhada, né? Eu coloquei aqui, ó, 3.16, o Vout que eu medi, eu especifiquei 3.14, deu mais ou menos próximo, não precisa ser exatamente próximo, né? Exatamente o mesmo valor especificado, tá? E eu coloquei o meu RG projetado, tá? O circuito aqui, ó, quando você fizer o circuito no Multisim, salva ele, né? Você pode, na verdade, copiar aqui ele, dar um copiar e colar no Paint, tá? Então você vai aqui no Paint Brush, por exemplo, né, do Windows ou outro software de figura, copia o circuito, tá? E aí você salva ele, tá? Como um arquivo de imagem, tá? E aí você volta lá na tua planilha, tá? Cadê aqui a minha planilha? Tá? E aí você clica aqui em inserir, tá? Imagem na célula, tá? E aí você seleciona aí a foto no teu computador. Você tem que estar logado no Google para fazer isso, tá? Na tua conta do Google, ok? E por final você vai colocar os valores que você mediu e você vai fazer também a medição do CMRR. Como que você faz isso, tá? Você pega o teu circuito com o RG que você projetou, a tensão de referência que você projetou e coloca uma tensão alternada de, por exemplo, 0,05 volts de pico, 20 Hz. Tem que ser uma tensão de frequência baixa, tá? Porque normalmente o amplificador de instrumentação não é feito para anular, né, para dar um ganho de modo comum para frequências muito altas, né? O ganho de modo comum dele ele atenua bastante, tá, para frequências baixas. E aí você vai medir, aqui por exemplo deu o VPP, né, na saída está dando 98.91 micro, né? Não sei se vai dar para ver direito, 98.091 micro volts, né? Aí que eu faço, o ganho meu que eu calculei, tá, que eu projetei é de 5 mais 200K divididos por 2.1K, que é 100,24, tá? Como é que eu vou... da onde que eu tirei essa equação aqui? Lá do datasheet desse AD627, tá? Eu não comentei no início, eu acabei esquecendo, mas a gente não tem um INA 128 no Multisim, então nós vamos usar esse outro amplificador de instrumentação que é similar ao INA, tá? Que é o AD627. Então o ganho dele é 5 mais 200K divididos pelo RG, então o meu ganho AD aqui nesse circuito é 100.24,
tá? E o ganho de modo comum é a tensão de pico a pico que eu tenho aqui, divididos pela tensão de pico a pico, que é o dobro do que está mostrando aqui. No caso, 2 vezes 0,05, 0,1, né? Então, aqui é 0,1, né? Então, aqui, na verdade, aqui eu calculei errado, né? Eu coloquei 0,01, tá? Então, aqui deve dar um pouco maior, né? Deve dar 10 vezes maior, 9,81 milivolts, né? Então vamos corrigir aqui, ó, só para a gente ter certeza. Vou aqui na calculadora, tá? Então aqui vai dar 9,8.091 micro, tá? Divididos por 2 vezes 0,05, que seria 0,1, né? Então aqui vai dar 980, 0,98091. Tá dando a mesma coisa, só digitei errado aqui, tá, pessoal? Aqui na verdade é 0,1, tá? Dá esses 0,981 mili, tá? E aí você pega esse 100,24, divide pelo 0,981 mili, tá? Tira o logaritmo na base 10, você vai achar um CMRR de 100, né? Daí, se você quiser, você pode ir no datasheet do AD627, que é o teu amplificador de instrumentação, ó. Se você for aqui, tá? E abrir o datasheet, tá? Ele vai dizer aí qual que é o valor típico, por exemplo, da razão de rejeição de modo comum, né? Então ele fala aqui, ó, 77, no mínimo 77 dB, né, para um ganho de 5, né? Então tá dentro, a gente achou bem maior do que isso, né? E aqui, ó, interessante que se você for lá no final, você vai ter essa aplicação aqui que a gente está pedindo para que vocês façam, né? Então é baseado nessa aplicação final aqui, ó, que já vamos chegar lá, que é essa aqui, ó, amplificador de termopar, tá? Então essa aqui eu montei aqui de exemplo para vocês, tá? Então se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida aqui como que, né, ele dá uma explicação um pouco melhor, tá na página 22, tá? E também tem a teoria de operação dele, que deve estar lá na página, que é essa aqui, que está na página 14, tá? Vocês vão ver que ele tem um circuito um pouquinho diferente do INA 128, mas a ideia no final é a mesma, tá? Então essa é a atividade para vocês. Projetem o circuito, meçam a tensão de saída para ver se deu próximo do projetado e meçam o valor do CMRR.